Existem palavras que são chave para um texto, mas existem palavras que são transformadoras num texto. São palavras que por vezes a gente nem percebe que elas estão ali, mas que se a gente atentar a elas, atentar para a presença delas e para o que elas fazem com o texto, aí a gente vai então perceber a grande transformação que ela pode trazer para a nossa interpretação, para o nosso entendimento. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo aqui nesse vídeo. Pois bem, estamos aqui no Projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje, no dia 51, nós vamos estudar o Salmo de número 46. Nós vamos ver algo aqui sobre o estudo bíblico no Salmo 46. Pois bem, vamos ler o texto. Eu separei aqui o texto, eu não coloquei, mas foi na Almeida Revista e Atualizada. E diz assim o texto da Palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, um texto super conhecido aí dos irmãos, e eu quero pelo menos começar a apresentar algumas palavras. É claro que nós vamos tratar disso um pouco mais à frente em outros textos também, para exemplificar cada vez mais, para que você esteja presente para o fato de essas palavras estarem no texto. E aqui no texto nós vamos começar a perceber essas palavras já no começo do versículo ou do texto bíblico, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, e aqui a gente tem uma primeira palavra. Portanto, e eu quero ficar aqui hoje nesta palavra, porque esta é uma palavra que aparece demais em muitos textos bíblicos. Muitos. Nos Salmos aparece muito, nas cartas de Paulo aparece de enxurrada esta palavra, portanto. Em vários outros textos também aparece, mas esta palavra, ela transforma o texto. Ela transforma toda a ideia do texto. Por quê? Portanto significa, quando se usa a palavra portanto, é porque tem uma verdade presente que foi falada antes e tem uma consequência por causa dessa verdade. Ok? Existe uma verdade que foi falada antes, e aí após ser falada aquela verdade, após ser falada, retratada aquela ideia, então o autor vai falar, portanto, e aí ele traz várias e várias ações, várias atitudes que são decorrentes daquela verdade anteriormente falada. Então, olha só, vamos separar aqui. Verdade
declarada. Tem uma verdade que foi declarada. E a verdade é que, olha só, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nós podemos repetir aqui, Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, são duas verdades aqui, complementares, mas são duas verdades, ok? Então existem essas verdades declaradas. Agora, o que eu quero que você perceba é que então vem a palavra portanto, por causa disso, por causa dessa verdade declarada de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, de que Deus é o socorro bem presente nas tribulações, aí o salmista vai então decorrer o seu salmo. E o que ele diz? Não temeremos. Deixa eu já copiar tudo aqui. Aliás, deixa eu copiar somente o não temeremos. Portanto, qual é a ação tomada? Não temeremos. E aqui é interessante que ele fala... Ué, por que não está aqui? Agora foi. Aqui é interessante que ele fala não temeremos, e aí ele cita várias coisas. Deixa eu colocar assim. Isso. Ainda que a terra se transtorne, nós poderíamos dividir assim. Ainda que os montes se abalem nos meios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria, aqui é um outro, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam. Veja que ele cita os montes duas vezes, mas aqui os montes que estão no meio do mar, ou seja, todo o relevo debaixo do mar. Então, basicamente, o que ele está falando, seja na terra, seja no mar, sejam as águas, sejam os montes em qualquer lugar da terra, qualquer tipo de situação que venha a acontecer, qual que é a ação tomada? A ação de não temer. Mas tem uma razão para esta ação. Eu não temo por quê? Porque Deus é o refúgio. Deus é o nosso refúgio. Está vendo aqui nosso, primeira pessoa do plural, temeremos está aqui também na primeira pessoa do plural. Nós não temeremos. Porque Deus é o nosso refúgio, nós não temeremos. Deus, e aí ele declara também que Deus ele é o socorro bem presente nas tribulações. Quando qualquer uma dessas tribulações acontecerem, ele sabe que Deus é o socorro bem presente, portanto, por causa disso, ele não temerá, ou eles não temerão. E aí depois ele decorre todo o restante do texto com base nisso. Né? Ele vai falar sobre a cidade de Deus, sobre que a cidade de Deus jamais será abalada. Olha só, ele começa a explicar. Nem sempre você terá essa explicação, mas aqui no caso ele explica, ele traz uma... Deixa eu colocar aqui a explicação da sua verdade declarada, ou da sua crença. E a explicação é o quê? Que existe um rio. Olha só, ele está falando que as águas estarão tumultuadas, que aquilo que está debaixo do mar, no seio dos mares, poderão se abalar, enfim. E ele diz que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Ele está colocando a calma da cidade de Deus em contraposição com esse tumulto das águas. E ele também está colocando, olha só, Deus está no meio dela, no meio dessa cidade. Essa cidade jamais será abalada. Ele está colocando uma situação de total abalo, de total problema aqui, em contraposição ao quê? Ao fato de que na cidade de Deus não existirá jamais qualquer abalo. Ou seja, ele está explicando o porquê que Deus é esse refúgio, o porquê que Deus é esta fortaleza. Então, veja, ele falou uma verdade e ele disse, portanto, e esse daqui é a palavra-chave para a gente aqui, portanto, por causa disso, nós não temeremos. E aí ele começa a explicar o porquê de não temer. Olha só, ele fala, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aqui, mais uma vez, ele está também retratando a questão do abalo. Olha só, reinos se abalam. Olha só, em contraposição a essa cidade de Deus, a esse reino de Deus, que jamais será abalado. Olha só, ele faz ouvir a tua voz, a terra se dissolve. Só que a cidade de Deus jamais será abalada. Tá vendo o porquê? Qual é o motivo de ele não temer? É porque Deus é esse refúgio, ele está explicando as ações de Deus. Olha só, e aí ele repete, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos até colocar aqui como um adendo aqui nesta verdade declarada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e um adendo aqui é que o Senhor dos Exércitos está conosco, presente nas tribulações. Ok? Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, depois ali ele repete, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o socorro bem presente nas tribulações, o Senhor dos Exércitos está conosco, presente. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olha só, ele dá mais razões, mais explicações ainda do porquê ele tem essa confiança plena em Deus. Porque Deus, ele controla toda a terra, porque as obras dele estão por toda a terra. Porque tudo na terra que acontece é sua obra e é sua boa vontade sendo cumprida. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Olha só como ele está declarando o porquê da confiança que ele tem em Deus. O porquê de ele não temer. E por fim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Por fim, a última explicação que ele dá é justamente uma explicação, uma fala do próprio Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Sabe essas nações que estavam aqui abaladas? Cadê? Reinos se abalam, tá vendo? Bramam nações, reinos se abalam, a terra se dissolve. Ele é exaltado entre as nações. Ele é exaltado nessa terra que está se dissolvendo. Ele é Deus. E ele fala, aquietem-se. Ou seja, não temam. Por fim, ele repete o versículo 7, aqui no versículo 11, mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. Está aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Está aqui. Veja como uma palavra pode nos mostrar a direção onde o texto vai. Existe uma verdade declarada. Sempre que você vir essa palavra, portanto, perceba que tem uma verdade declarada antes e depois ele vai falar o que ele faz, qual é a ação que ele toma com base naquela verdade declarada, e pode ser também que, como aqui nesse caso, ele explique também. Ok? Então, para trazer uma aplicação hoje aqui para nós.
Tenha essas verdades firmes na sua mente. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é um socorro bem presente, Ele sempre está conosco nas tribulações. Então, não tema. Não há o que temer. Não há momento, não há situação do mundo, não há situação da economia, não há situação na política, não há situação na saúde que a gente deva temer, porque o Senhor, Ele está conosco. Ele é o socorro bem presente na nossa angústia. Ele nunca será abalado, a sua cidade, o seu reino nunca será abalado, por mais que todo esse mundo esteja aí por um fio, todos os dias por um fio. A economia está todos os dias por um fio, a política está todos os dias por um fio, o atentado terrorista está todos os dias por um fio, está tudo a cada instante por um fio. De um dia para o outro surge um vírus, todo mundo fica preso dentro de casa, está tudo sempre por um fio. Está tudo como um prego firmado na gelatina. O Senhor é esse refúgio, o Senhor é essa fortaleza para mim e para você. E o seu reino nunca será abalado. Nós somos parte desse reino desde o momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele. Desde o momento em que Ele nos chamou. Então, não tema, aquiete-se e saiba que Ele é Deus. Se esse vídeo foi edificante para você, envia para mais algum irmão, coloca um arroba aí, curte o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo e que Deus te abençoe e até a próxima.